Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo reflexão e refração da luz. O problema que a gente vai fazer, ele é da prova de 2020 da Escola de Sargento Especialista da Aeronáutica. O problema é esse aqui, ó. Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e leiam o problema para vocês treinarem um pouco a questão da interpretação de texto nesse tipo de problema. E na sequência eu já resolvo ele com vocês. Alguns momentos depois. Como vocês viram, o problema ele traz para vocês uma situação em que vocês têm um raio de luz incidindo aqui pelo ar e de repente esse raio de luz ele encontra uma lâmina de um determinado material. E o que é que acontece? Esse raio de luz ele passa do ar para essa lâmina. Então vocês têm aqui um raio incidente e aqui vocês vão ter um raio que a gente chama de raio refratado. Por quê? Porque esse fenômeno da luz passar de um meio para o outro é um fenômeno conhecido que a gente chama de refração. O que é que vai ter aqui também? A gente vai ter aqui uma situação em que esse raio ele vai bater e ele vai ser refletido. Então, como eu disse para vocês no início do vídeo, a gente tem os dois fenômenos aqui. A gente tem aqui em cima a refração e aqui na sequência a gente tem uma reflexão. Dada essa situação, o que é que o problema quer? Ele quer justamente o valor do índice de refração do material da lâmina. Então eu quero saber o índice de refração desse material aqui, ó. Para resolver esse tipo de problema, a gente primeiro tem que fazer o quê? A gente tem que separar aqui os dois meios. Então eu tenho aqui o meio 1 e o meio 2. O meio 2 é justamente a lâmina, que é de quem eu quero o índice de refração. E quando eu faço isso, eu já posso aplicar diretamente a lei de Snell. A lei de Snell é essa aqui, ó, onde eu tenho uma igualdade entre dois produtos. Desse lado aqui eu tenho informações a respeito do que acontece aqui no meio 1 e desse outro aqui eu tenho informações do que acontece no meio 2. Esse N1 e N2 são os índices de refração. Então, no caso aqui, ele fala que o índice de refração do ar ele vale 1. E o ar é justamente o meio 1, ó, que é da onde o raio veio. Então eu já posso até substituir aqui. Eu tenho aqui também o ângulo que o raio incidente forma com a reta normal. Essas retas aqui, pontilhadas com N, a gente chama de reta normal, porque ela sempre forma 90 graus ali com a superfície onde eu desenhei, ó. Então aqui ela formou 90 graus e aqui também. Então, como eu disse, esse ângulo aqui tá aqui, ó. E aqui do outro lado eu precisaria dessas informações. Notem, o problema aqui é o N2, que é o índice de refração do meio 2, no caso da lâmina. Mas para isso eu preciso do θ2, ó, que é esse ângulo aqui. O ângulo que o raio refratado forma com a normal. Sempre, pessoal, esses ângulos eles vão ser medidos em relação aos raios e a normal, tá? Isso aí é um cuidado que vocês têm que ter. Como eu não tenho essas duas informações, eu vou ter que recorrer a um outro artifício para poder determinar isso. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos usar aqui a segunda lei da reflexão. Ela traz para a gente que o ângulo de reflexão ele é igual ao ângulo de incidência. Então, eu posso ter esses dois ângulos aqui, ó, igual a 30 graus. E aí surge a pergunta, mas por que 30 graus? Notem que eu falei para vocês antes que a reta normal forma 90 graus com a superfície. Se aqui eu tenho 60 graus, para formar os 90, eu preciso ter 30. Foi por isso que eu coloquei aqui, ó, que o ângulo de reflexão, que é o ângulo que o raio refletido forma com a normal, ele é 30 graus, para poder dar os 90 graus que eu tenho desse lado aqui. Como a segunda lei da reflexão diz que ele tem que ser igual ao ângulo de incidência, então aqui também é 30 graus. Logo, desse outro lado aqui, para poder formar 90 graus entre a reta normal e a superfície, eu vou ter que ter 60. Bem, agora que eu já tenho isso, eu posso olhar para cá, ver um triângulo retângulo e determinar exatamente quanto vale o meu θ2, que é o que eu preciso. Ó. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que dar 180 graus, então eu estou somando aqui o θ2 mais o 60 mais o 90, tá tudo aqui, ó. E vou ali somar esses dois ângulos e depois isolar ali o valor do θ2, que é o que eu quero. Vocês vão chegar num valor de θ2 igual a 30 graus, e é justamente isso que vocês vão substituir aqui, ó, na lei de Snell. Então eu vou substituir aqui. E eu já aproveitei para substituir o seno de 60, tá?
O seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus, 45, 30, assim como o cosseno, eles são muito utilizados. Então eu recomendo que vocês decorem aí o valor do seno e cosseno, pelo menos para alguns ângulos. No caso aqui também, o seno de 30, ele é meio, então eu já substituí aqui tudo. E eu posso agora calcular o meu N2, né, que é o índice de refração que eu quero. Eu vou só multiplicar tudo por 2 para facilitar. Por quê? Porque se eu faço isso, ó, eu tenho 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 desse lado. E eu posso dividir aqui, ó, 2 dividido por 2, some também, vai dar 1. Então, eu tenho sobrando aqui desse outro lado 1 vezes N2, dá N2. E aqui desse outro eu tenho 1 vezes raiz de 3, deu raiz de 3. Com isso a gente consegue ver que a resposta é a letra B. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha aí, se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.